Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo, você vai aprender a melhor maneira de usar indutores de ovulação na prática do consultório. O que é a ovulação? Né? Definir a ovulação. Todo mundo sabe o que é a ovulação, né? Que é a liberação do óvulo pelo ovário e que ocorre periodicamente no organismo da mulher. Então, em média, a cada mês, uma vez por mês, mais ou menos, a mulher libera lá um óvulo que fica disponível para ser fertilizado pelo espermatozoide, para que ocorra a fertilização, para que ocorra uma gravidez. Né? Então, a ovulação é um evento imprescindível. Se não acontecer a ovulação, não vai ter gravidez. Então, a gente precisa ter a ovulação, é algo que não tem como ficar sem. E dessa forma, é muito comum que um casal que não esteja ovulando, conseguindo engravidar, justamente por conta de um distúrbio da ovulação. É muito comum que esses distúrbios, essa falta de ovulação recorrente, cause uma infertilidade, cause uma dificuldade para engravidar. Né? E quando isso ocorre, nós podemos utilizar indutores de ovulação, né, que vão corrigir o problema de ovulação e vão dar uma chance melhor para esse casal engravidar. O primeiro passo para poder realizar esse tipo de tratamento no teu consultório é saber identificar corretamente os distúrbios de ovulação. Então, a gente precisa saber, né, quais são os distúrbios para poder saber como e quando a gente vai tratar esse tipo de situação. O primeiro sinal que a ovulação pode não estar ocorrendo de maneira adequada é alguma alteração no ciclo menstrual da mulher. Né? Por quê? Toda vez que ocorre ovulação, ocorre uma menstruação em seguida. Isso é praticamente uma regra. Né? Então, se não houver ovulação adequada, eu não vou ter uma periodicidade de menstruação. Né? Então, essa informação que a paciente nos dá, da periodicidade da menstruação dela, é muito importante. Hoje, a maioria das pacientes já vem com essa informação porque ela tem aplicativos, ela tem a tecnologia que ajuda ela a guardar essa informação. Isso é muito interessante porque se a mulher tem ciclos menstruais regulares, a gente acredita que a ovulação deva estar ocorrendo em pelo menos 90% dos casos. Então, você vê que só uma informação aí de anamnese, né, só uma informação que a paciente dá, já nos dá aí muito subsídio aí para saber se ela está ovulando ou não está ovulando. E o melhor disso, esse diagnóstico não exige exames, nem tempo para ser feito, né? Apenas a boa e velha anamnese bem executada, e não precisa nem ser tão bem executada assim. Você perguntando, de quanto em quanto tempo você menstrua, né? Às vezes precisa ser um pouco mais específico, né? Você precisa perguntar para a paciente, quanto tempo leva do primeiro dia de um ciclo até o primeiro dia de outro ciclo? Então, o primeiro ponto a ser definido é se as menstruações ocorrem em intervalos regulares de tempo e em quanto tempo elas ocorrem entre uma menstruação e outra, tá? Porque isso vai nos ajudar a iniciar o nosso diagnóstico aí do distúrbio de ovulação. E qual que é o intervalo normal? Você sabe qual é o intervalo normal? Então, vamos lá. Em geral, a gente utiliza o seguinte parâmetro. Se os ciclos ocorrem no intervalo de tempo de 21 a 35 dias, tem alguma variação na literatura com relação a isso, mas em geral é isso, de 21 a 35 dias, nós vamos considerar que os intervalos são regulares. Então, por exemplo, aquela paciente que menstrua a cada 28 dias, a gente vai considerar um intervalo regular. Ela tá um intervalo adequado, né? E a gente vai chamar essas mulheres de eumenorreicas, ou seja, elas estão menstruando de maneira correta. Se os ciclos ocorrerem em intervalos maiores do que 35 dias, está demorando mais do que 35 dias para uma menstruação depois de outra menstruação, nós vamos considerar que essas mulheres são oligomenorreicas, ou seja, elas estão menstruando menos vezes do que deveriam em intervalo de um ano, por exemplo. Se os ciclos ocorrem em intervalos menores do que 21 dias, nós vamos considerar que essas mulheres são polimenorreicas, ou seja, elas estão menstruando mais do que elas deveriam em um ano. Então, porque o intervalo entre uma menstruação é mais curto. E especificamente o que o ciclo menstrual, o que o intervalo entre uma menstruação e outra tem a ver diretamente com a ovulação, né? As mulheres que têm intervalos de 21 a 35 dias, em geral, têm a ovulação ocorrendo periodicamente, e elas são consideradas, a princípio, normo-ovulatórias. Então, veja que correlação simples, né? Se eu tenho uma menstruação que ocorre periodicamente, no intervalo considerado normal, entre 21 a 35 dias,
muito provavelmente essa mulher é normo-ovulatória, ou seja, ela deve estar ovulando normalmente. Então veja que eu não fiz nenhum exame, não pedi nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem para chegar a essa conclusão. Mulheres que têm intervalos maiores do que 35 dias entre uma menstruação e outra podem ser oligo-ovulatórias ou até anovulatórias, né? Em geral, por distúrbios normogonadotróficos. Aí eu vou falar disso um pouco mais adiante, né? Então, mulheres que têm intervalos muito maiores que 35 dias provavelmente estão ovulando menos do que deveriam, ou não estão ovulando, né? E a gente vai entender mais para frente que distúrbio que geralmente leva a essa situação. E mulheres que têm intervalos menores do que 21 dias podem também ser oligo-ovulatórias, em geral por distúrbios hipergonadotróficos. Vou falar disso mais para frente, mas quer dizer o quê? Mulheres que têm ciclos mais curtos devem estar ovulando muito menos do que deveriam, né? Por conta desse distúrbio de menstruação, né? Mas o distúrbio que leva a oligoovulação é diferente do outro distúrbio. Ou seja, sempre que os intervalos entre as menstruações forem menores que 21 dias ou maiores do que 35 dias, você pode estar em frente a algum distúrbio da ovulação. E aí você pode optar ou não por seguir com a tua investigação ou já considerar essa paciente como distúrbio de ovulação. Então, essa é uma rotina básica de como utilizar indutores de ovulação no consultório. Eu queria agradecer a atenção de vocês aí nessa noite, tá? Queria agradecer vocês que ficaram, que me acompanharam, né? Uma boa noite para vocês, um grande abraço. Me sigam aqui no meu canal Descomplicando a Reprodução Humana e muito obrigado pela tua atenção.